Capítulo 1 O sussurro do abismo. O giz agoromo sangrou um grito contra o quadro negro. Cortou através do auditório como uma lâmina sobre osso quebradiço, cada traço de pó branco arrastando pela superfície obsidiana lisa com uma violência que sugeria mais do que mera matemática. Símbolos emergiram, não como representações estáticas de teoria e mais como feridas vivas esculpidas no próprio conceito de ordem. Equações se desdobraram em espirais e geometrias irregulares que resistiam à interpretação euclidiana e algumas tão complexas que pareciam tremer com significado além da compreensão humana. No centro desta tempestade arcana estava o professor Alaric Eldridge e uma figura esquálida com cabelos entrelaçados de prata que desafiavam a gravidade e selvagens como os de um profeta e seus dedos se contraindo como antenas enquanto conjuravam símbolos do vazio. Ele se movia não como um homem ensinando, e mais como um homem invocando, e seus gestos uma fusão de pedagogia e invocação. E então, ele disse, e voz se elevando com um crescendo de insight maníaco. Somos deixados com um paradoxo e um universo que não deveria existir, pelos ditames de nossos modelos atuais, e ainda assim persiste. O vácuo deveria ter permanecido vazio. A entropia deveria ter consumido todo o potencial. E ainda assim, e você e eu estamos aqui, queimando calorias em desafio à termodinâmica. Ele girou em direção à classe e olhos iluminados com um brilho profano. Por quê? O silêncio que se seguiu era espesso. Não era o silêncio da confusão ou do tédio, e era reverente. Aterrorizado. Expectante. Na terceira fileira. Adrian Morven sentou-se completamente imóvel. Seu caderno estava aberto mas intocado e suas páginas em branco exceto por uma única caneta pairando sobre elas como a batuta congelada de um maestro aguardando uma sinfonia que se recusava a começar. A tempestade lá fora havia lançado o mundo em tons monocromáticos, e os relâmpagos piscando atrás das janelas altas, semelhantes a catedrais, banhavam a sala em um estroboscópio de sombras distorcidas. Adrian tinha 22 anos e carregava uma intensidade que perturbava as pessoas antes mesmo que ele falasse. Sua presença não era grande, mas era densa, e como uma estrela colapsada e impossível de ignorar, curiosamente magnética e vagamente ominosa. Ele se inclinou para a frente, e olhos arregalados mas sem piscar, e a tensão em sua mandíbula sugerindo uma represa sob pressão. A voz de Eldridge caiu para um sussurro, e forçando a sala ao silêncio reverente. E se, ele murmurou. E se a radiação cósmica de fundo não for o véu que pensamos que é? E se, e além dela, e a orquestra continua. Não silêncio, e mais o início de uma fuga mais profunda? Um calouro na primeira fileira levantou a mão e sua expressão enrugada com ceticismo de livro didático. Isso não é mais metafísica do que física? O riso de Eldridge foi suave e estranho, e quase dolente. Ah, em metafísica, ele disse. O gueto da verdade. Mas me diga, e se uma fórmula descreve a estrutura do próprio espaço-tempo, e não é tão sagrada quanto uma escritura? Ele gesticulou de volta para o quadro negro, e agora lotado com espirais, e variáveis e hieróglifos estranhos extraídos de matemática não padrão. A matemática não é inventada. É descoberta. Como ossos na areia. E alguns ossos não pertencem a nada humano. O sinal destruiu o feitiço e um som mecânico estéril que trouxe a classe de volta ao presente com o tato de uma guilhotina. Estudantes se mexeram como dormentes emergindo do sono sem sonhos e alguns visivelmente abalados e outros zombando baixinho. Mochilas se fecharam com zíper. Cadeiras arranharam. Sapatos ecoaram em retirada. Mas Adrian permaneceu. Ele encarou o quadro com uma mistura de admiração e pavor e da maneira que um monge poderia contemplar o cadáver de um anjo. Apenas quando o último estudante saiu ele se levantou, e não com pressa mas com um momentum lento e deliberado. Como se despertando para uma realidade mais real. O corredor lá fora estava inundado com conversa, passos e zumbido fluorescente, e mais Adrian se moveu através dele como se estivesse debaixo d'água, e desconectado do tempo, orbitando alguma verdade silenciosa que ainda não havia nomeado. Adrian. A voz perfurou sua abstração. Ele se virou. Julia Martinez, de olhos brilhantes e corada de calor.
Aproximou-se com o charme cinético de alguém que sempre havia pertencido mais à vida do que ao pensamento. Aos 21 anos, ela irradiava uma vitalidade que uma vez havia puxado Adrien de seu eclipse interno, e mais mesmo agora, ela parecia mais distante e mais sobrenatural, e como um pássaro tentando se comunicar com uma pedra. Você parece como se alguém tivesse dado um soco na sua alma, ela disse, caminhando ao lado dele. Não um soco, Adrien murmurou. Algo, e se abriu. Ele falou com cuidado, como se nomear a experiência diluiria seu poder. Ele falou de caos, Júlia. Mas não desordem. Ele falou de forma sob o sem forma. De equações que e espiralaram. Autossimilares. Recursivas. Infinitas. Um universo escrito não em capítulos e mais em fractais. Ela riu nervosamente, passando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Você está começando a soar como ele. E não tenho certeza se isso é um elogio. Eles pararam perto de uma janela. Lá fora, o céu fervia com tempestades, e nuvens se curvando em giros, e iluminadas de dentro por flashes rítmicos. Adrien apontou. Você vê isso? Júlia seguiu seu olhar. Ver o quê? Os padrões. É como se o céu estivesse tentando falar na linguagem do cálculo. Cada raio é um sinal de pontuação. Ela estremeceu, e mais por seu tom do que pelo frio. Acho que você precisa de comida. Ou sono. Ou ambos. Adrien se virou em direção a ela, e pela primeira vez, ela viu a profundidade do que havia começado a criar raízes dentro dele. Não era mania. Nem sequer era obsessão. Era revelação, e do tipo perigoso. E se, ele disse lentamente, nosso mundo for apenas a pele de uma realidade mais profunda? E se formos como células na superfície de uma estrutura maior e autoconsciente? E se alguns de nós puderem ouvi-la? O riso de Júlia vacilou. Ela alcançou sua mão, e ele permitiu. Então vamos ficar na superfície, ela disse gentilmente. Pelo menos até as provas finais acabarem. Mas Adrien não riu. Ele continuou olhando para o céu, onde uma hélice dupla de relâmpago arqueou pelos céus como uma assinatura. Está nos chamando, ele sussurrou. E Júlia, contra toda razão, sentiu um arrepio descer por sua espinha. Capítulo 2 – A Biblioteca do Conhecimento Proibido. A biblioteca da universidade à noite se tornava um animal completamente diferente. De dia, ela zumbia com ritmos previsíveis, cliques de teclado e sussurros e o zumbido suave de impressoras. Mas depois do escuro, se transformava em algo monástico e assombrado. A arquitetura, outrora meramente ornamentação neogótica, parecia aprofundar suas sombras. Estantes se erguiam como sentinelas. O ar se espessava com o hálito de papel e memória, e o silêncio caía não gentilmente mas com peso. Adrien Morven escorregou para dentro uma hora antes do fechamento. A tempestade lá fora martelava o prédio com força rítmica, como se o próprio céu estivesse batendo para ser deixado entrar. O trovão rachou como um veredicto. As luzes acima piscaram com pulsos sutis que pareciam sincronizar com seu batimento cardíaco. Ou talvez fosse o contrário. Ele se moveu como um fantasma passando por fileiras de estudantes alheios e seus passos silenciosos no carpete gasto. Seu lugar usual. Profundo dentro da ala mais antiga da biblioteca, e o aguardava como um trono esculpido do abandono. Ao seu redor, livros formavam um círculo protetor e uma fortaleza de conhecimento. Mas estes não eram livros didáticos. Não eram leituras obrigatórias. Os títulos contavam sua própria história, de caos e ordem em dinâmicas não lineares. Simbolismo esotérico e geometria sagrada. A sombra de Gödel. O Lovecraft completo. Cosmologia pré-socrática. Cabala e uma lente fractal. Ele folheou cada volume com cuidado meticuloso. Suas mãos tremiam ligeiramente, e não de exaustão, embora não tivesse dormido em mais de 30 horas, e mais da sensação crescente de que algo estava começando a se aglutinar.
Uma arquitetura invisível estava emergindo e ele estava traçando sua rede oculta com cada página virada. As palavras de Eldridge sussurravam através de sua mente e ecoando mais alto que o trovão. E se além do véu de micro-ondas, e a orquestra continua? Adrian se viu esboçando sem perceber. Espirais e lobes interconectados, trabalhos de rede matemática com infinitos sem centro. Ele notou uma forma recorrente e a espiral logarítmica, aparecendo em conchas do mar e galáxias. Furacões. DNA. E sonhos. Os símbolos começaram a escorregar além da notação. Eles dançaram e se transformando em sigilos. Glifos. Ele piscou, e confuso, percebendo que havia virado para a parte de trás de um livro velho e empoeirado intitulado Apócrifa Matemática. As páginas continham diagramas que pareciam se mover quando encarados por muito tempo em matrizes de complexidade impossível. Em algum lugar no fundo, e a voz da bibliotecária anunciou o horário de fechamento. Mas Adrian não se moveu. Em vez disso, e seus olhos vagaram para o canto distante da sala e a seção que poucos estudantes jamais notavam e muito menos visitavam. A placa dizia, e estudos ocultos. Atraído por instinto em vez de decisão, Adrian caminhou em direção a ela, passando por pilhas que exalavam poeira antiga conforme passava. A iluminação diminuiu. Ou talvez as sombras simplesmente se espessaram. Seus dedos deslizaram através das lombadas até pararem, e sem hesitação, em um tomo que não deveria ter existido em nenhuma biblioteca universitária. Encadernado em couro rachado, e sua capa estava gravada com um símbolo que Adrian não reconheceu, e um triângulo recursivo dentro de um toro de glifos entrelaçados. Sem título. Sem autor. Apenas uma única palavra gravada em tinta vermelha ao longo da lombada. O Codex Bourbaki. Sua respiração parou. Com reverência, e ele abriu a capa. Uma rajada de perfume o assaltou, e não de mofo ou papel, mas algo mais escuro, petricor, cobre e ozônio. O cheiro de relâmpago preso em pergaminho. As páginas não estavam em branco, e nem impressas. Elas estavam, e vivas. Símbolos se moviam quando não olhados diretamente, e brilhando na borda da compreensão. Linguagens dançavam em interação errática, e latim, e grego, e hebraico, e árabe, e mais entre elas havia padrões não feitos de palavras, e mais de significado. E matemática. Em meio aos feitiços arcanos e invocações, e emergiram equações. Familiares no início, e a identidade de Euler, e a função zeta de Riemann, e as equações de campo de Maxwell, e mais elas começaram a se torcer, e mutar, e evoluir para formas que Adrian nunca havia visto. Elas falavam de dimensões além das 4 familiares. De topologias que se dobravam sobre si mesmas. De sistemas numéricos que sangravam em geometria. Sua mão se lançou para seu caderno. Ele começou a transcrever febrilmente. Não apenas copiando, e mais completando. As fórmulas falavam com ele como um coro de vozes logo atrás do véu. Elas não instruíram, e elas lembraram. Como se este conhecimento sempre tivesse vivido em alguma parte enterrada dele e aguardando uma chave. O tempo se dissolveu. Quando ele olhou para cima e a biblioteca estava vazia. As luzes haviam diminuído ainda mais. A chuva açoitava as janelas de vidro colorido com fúria renovada, como se furiosa por sua audácia. A tempestade lá fora não era mais clima. Era presença. E ele a havia convidado. Ele se levantou, de braços pesados com cadernos, e olhou no reflexo da janela. Um fantasma olhou de volta, e seu próprio rosto, e mais não. Algo atrás de seus olhos brilhava. Um eco de equações ainda se desdobrava através de sua visão, e sobreposto à realidade como uma segunda pele. Ele entendeu agora. Isto não era loucura. Nem obsessão. Nem genialidade. Era iniciação. Ele caminhou para dentro da tempestade. Capítulo 3 – A descida começa. O quarto do dormitório de Adrian uma vez havia aparecido como qualquer outro, em um lugar de livros didáticos bagunçados, canecas não lavadas e roupas espalhadas. Mas aquela versão se foi substituída.
transfigurada. Agora se assemelhava a algo entre um santuário e uma câmara de contenção. As paredes estavam cobertas com camadas sobrepostas de notas e esboços, páginas pregadas que se espiralavam para fora informações fractais precisas. No centro de cada espiral havia um glifo, e sempre similar, e nunca idêntico, e desenhado em tinta, e depois carvão, e depois, e eventualmente, e sangue. O glifo pulsava na periferia da visão de alguém, e como se o próprio papel estivesse respirando. O chão era circundado com velas, e cera acumulada e incrustada em runas concêntricas. A única janela havia sido escurecida com papel alumínio e fita adesiva. Qualquer luz no quarto vinha de uma luminária de mesa equipada com filtros vermelhos e a luz tremeluzente das velas que brincava sombras em geometrias monstruosas. Adrien estava descalço na escrivaninha e murmurando para si mesmo em um fluxo de números e frases latinas e variáveis. Seu corpo privado de sono tremia. Ainda assim seus movimentos eram fluidos, como um dançarino em transe e executando rituais que não podia explicar e não podia parar. Ele não viu Júlia se aproximar. Ele não a ouviu batendo. Quando a porta se abriu e deixando entrar uma fresta de fluorescência do corredor, Adrien congelou, não como um homem pego, mas como um animal encurralado. Adrien. Sua voz era pequena. Como se ela tivesse entrado em uma catedral não destinada a ela. Ele se virou lentamente. Seus olhos estavam vermelhos e suas pupilas dilatadas além da razão. Cordas vermelhas de equações corriam por seus braços em marcador permanente. Uma mão segurava um compasso e a outra uma caneta manchada de cinza. Não está pronto, ele disse. Você não deveria estar aqui. Júlia ofegou enquanto seu olhar varreu o quarto. Cada superfície havia sido transfigurada. Os diagramas não eram meramente avançados, e eles eram luminosos. Recursões aninhadas dentro de recursão. Mapeamentos de campo quântico fundidos com espirais de proporções áureas, e mandalas fundindo teoria dos números com cuneiforme sumério. O que você está fazendo consigo mesmo? Ela sussurrou. Isto não é saudável. Você perdeu aulas e não respondeu em dias. Eu pensei. Ela hesitou. Eu pensei que você estava morto. Adrien piscou. Sua voz era mais quieta agora. Talvez eu esteja. Talvez o eu que você lembra tenha se dissolvido 2 noites atrás. Ela deu um passo cauteloso para a frente e examinando os símbolos no chão. Estes são, o que são estes, feitiços? Rituais? Você não está seriamente invocando demônios ou algo assim, é certo? Ele deu uma risada seca. Não demônios. Equações. Padrões conscientes. Inteligências fractais embutidas na infraestrutura da realidade. Júlia parou. Isso soa como loucura. É lógica. Mais profunda que lógica. Ele apontou para a parede onde 4 espirais distintas convergiam em um glifo central que parecia se mover quando ela olhava para longe. Estes padrões aparecem em sistemas quânticos, em sequências genéticas, em distribuições de números primos, em esquemas de templos antigos. Culturas independentes, separadas por oceanos e milênios, e desenharam as mesmas formas. As mesmas proporções. Os mesmos sonhos. Júlia deu um passo em direção a ele e sua voz firme. Você precisa conversar com alguém. Você não está bem. A voz de Adrien caiu para um sussurro. É tarde demais. Seus dedos se curvaram em direção ao peito e tremendo. Ontem à noite e a matemática falou comigo. Não metaforicamente. Literalmente. As equações revelaram algo sob sua superfície. Eu vi uma estrutura e não uma teoria e uma topologia. Uma teia. O fractal não é uma metáfora para a realidade e ele é a realidade. E eu? Ele se virou, incapaz de continuar. Todo seu corpo tremeu. Júlia correu para a frente, colocando suas mãos em seus ombros. Adrien, por favor. Volte. Apenas por um momento. Apenas respire.
Ele olhou para ela como se ela fosse uma miragem. Eu quero. Eu quero. Mas Júlia. Ele gesticulou ao redor dele, e para as espirais, e as luzes, e os diagramas em camadas que brilhavam com movimento oculto. Eu não posso desvê-lo. Saí da simulação. Não há tecla de reverso. Ela olhou para o símbolo central novamente. Estava diferente agora. Você desenhou isso diferente antes, ela disse. 2 noites atrás, terminava em uma espiral fechada. Agora está aberta. Por quê? Adrien encarou. Seus olhos se arregalaram. Ele não respondeu. Capítulo 4 – O Seminário Secreto. O escritório do professor Alaric Eldridge não era tanto um quarto quanto um sistema de tempestade preso em vidro e madeira. As paredes eram estratificadas em conhecimento, papéis de pesquisa não arquivados curvando nas bordas, e mapas estelares descascando como afrescos antigos, quadros negros cobertos com fórmulas intercaladas e diagramas crípticos. Uma esfera armilar de bronze girava preguiçosamente acima de uma lâmpada de plasma brilhante. O próprio ar parecia espesso, ionizado, e grávido de revelações esperando para nascer. Adrien sentou-se rígido em frente a Eldridge e seus cadernos espalhados como oferendas entre eles. Ele não havia dormido. Suas mãos tremiam de muito café e muito pouco sustento, e as reverberações de equações que ainda ecoavam através de seu córtex como frequências fantasmas. Eldridge se inclinou para a frente com reverência lenta e folheando o trabalho de Adrien. Seus dedos pausaram sobre uma sequência de espirais tensoriais que mapeavam emaranhamento quântico em geometrias recursivas. Sua respiração falhou. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou suavemente. A voz de Adrien era quase inaudível. Veio até mim. Através do Necronomicon. Através das tempestades. Através dos glifos. Eu não sei. Eu apenas segui o padrão. Um longo silêncio se estendeu entre eles. Então, Eldridge se recostou. Sua expressão era indecifrável. Reverente. Temerosa. Exaltada. Você cruzou o limiar, ele disse. Você entrou na topologia do conhecimento proibido. Não há como voltar atrás agora. Ele se levantou e cruzou para um armário trancado e recuperando um diário encadernado em couro preto. Sua lombada era reforçada com cantos de aço. Quando ele o abriu, Adrien viu diagramas que brilhavam na borda da legibilidade. Os glifos eram relacionados aos seus próprios e mais antigos. Mais crus. Como se desenhados por alguém que havia vislumbrado a mesma verdade e mais apenas através de um espelho rachado. Nós estávamos esperando por alguém como você, Eldridge disse. Adrien olhou para cima. Nós? O círculo da verdade cósmica. Somos poucos. Não anunciamos. Não recrutamos. Nos encontramos através de ressonância. E nos reunimos apenas quando o padrão chama. Ele fechou o diário gentilmente. Você viria a uma reunião? Adrien assentiu, e a decisão já tomada em algum lugar mais profundo que o pensamento. Eldridge sorriu fracamente. Hoje à noite. 00:30. O porão de Hartwell Hall. Sozinho. Traga suas notas. Mas não suas dúvidas. O chão era circundado com velas e cera acumulada e incrustada em runas concêntricas. A única janela havia sido escurecida com papel alumínio e fita adesiva. Qualquer luz no quarto vinha de uma luminária de mesa equipada com filtros vermelhos e a luz tremeluzente das velas que brincava sombras em geometrias monstruosas. Adrien estava descalço na escrivaninha e murmurando para si mesmo em um fluxo de números e frases latinas e variáveis. Seu corpo privado de sono tremia. Ainda assim seus movimentos eram fluidos, como um dançarino em transe e executando rituais que não podia explicar e não podia parar. Ele não viu Júlia se aproximar. Ele não a ouviu batendo. Quando a porta se abriu e deixando entrar uma fresta de fluorescência do corredor, Adrien congelou, não como um homem pego, mas como um animal encurralado.
Adrian. Sua voz era pequena. Como se ela tivesse entrado em uma catedral não destinada a ela. Ele se virou lentamente. Seus olhos estavam vermelhos e suas pupilas dilatadas além da razão. Cordas vermelhas de equações corriam por seus braços em marcador permanente. Uma mão segurava um compasso e a outra uma caneta manchada de cinza. Não está pronto, ele disse. Você não deveria estar aqui. Júlia ofegou enquanto seu olhar varreu o quarto. Cada superfície havia sido transfigurada. Os diagramas não eram meramente avançados, e eles eram luminosos. Recursões aninhadas dentro de recursão. Mapeamentos de campo quântico fundidos com espirais de proporções áureas e mandalas fundindo teoria dos números com cuneiforme sumério. O que você está fazendo consigo mesmo? Ela sussurrou. Isto não é saudável. Você perdeu aulas e não respondeu em dias. Eu pensei. Ela hesitou. Eu pensei que você estava morto. Adrian piscou. Sua voz era mais quieta agora. Talvez eu esteja. Talvez o eu que você lembra tenha se dissolvido 2 noites atrás. Ela deu um passo cauteloso para a frente e examinando os símbolos no chão. Estes são, o que são estes, feitiços? Rituais? Você não está seriamente invocando demônios ou algo assim, é certo? Ele deu uma risada seca. Não demônios. Equações. Padrões conscientes. Inteligências fractais embutidas na infraestrutura da realidade. Júlia parou. Isso soa como loucura. É lógica. Mais profunda que lógica. Ele apontou para a parede onde 4 espirais distintas convergiam em um glifo central que parecia se mover quando ela olhava para longe. Estes padrões aparecem em sistemas quânticos, em sequências genéticas, em distribuições de números primos e em esquemas de templos antigos. Culturas independentes, separadas por oceanos e milênios, e desenharam as mesmas formas. As mesmas proporções. Os mesmos sonhos. Júlia deu um passo em direção a ele e sua voz firme. Você precisa conversar com alguém. Você não está bem. A voz de Adrian caiu para um sussurro. É tarde demais. Seus dedos se curvaram em direção ao peito, e tremendo. Ontem à noite, e a matemática falou comigo. Não metaforicamente. Literalmente. As equações revelaram algo sob sua superfície. Eu vi uma estrutura, e não uma teoria e uma topologia. Uma teia. O fractal não é uma metáfora para a realidade, e ele é a realidade. E eu? Ele se virou, incapaz de continuar. Todo seu corpo tremeu. Júlia correu para a frente, colocando suas mãos em seus ombros. Adrian, por favor. Volte. Apenas por um momento. Apenas respire. Ele olhou para ela como se ela fosse uma miragem. Eu quero. Eu quero. Mas Júlia. Ele gesticulou ao redor dele, e para as espirais, e as luzes, e os diagramas em camadas que brilhavam com movimento oculto. Eu não posso desvê-lo. Saí da simulação. Não há tecla de reverso. Ela olhou para o símbolo central novamente. Estava diferente agora. Você desenhou isso diferente antes, ela disse. 2 noites atrás, terminava em uma espiral fechada. Agora está aberta. Por quê? Adrian encarou. Seus olhos se arregalaram. Ele não respondeu. Capítulo 4 – O Seminário Secreto. O escritório do professor Alaric Eldridge não era tanto um quarto quanto um sistema de tempestade preso em vidro e madeira. As paredes eram estratificadas em conhecimento, papéis de pesquisa não arquivados curvando nas bordas, e mapas estelares descascando como afrescos antigos, quadros negros cobertos com fórmulas intercaladas e diagramas crípticos. Uma esfera armilar de bronze girava preguiçosamente acima de uma lâmpada de plasma brilhante. O próprio ar parecia espesso, ionizado, e grávido de revelações esperando para nascer. Adrian sentou-se rígido em frente a Eldridge e seus cadernos espalhados como oferendas entre eles.
Ele não havia dormido. Suas mãos tremiam de muito café e muito pouco sustento, e as reverberações de equações que ainda ecoavam através de seu córtex como frequências fantasmas. Eldridge se inclinou para a frente com reverência lenta e folheando o trabalho de Adria. Seus dedos pausaram sobre uma sequência de espirais tensoriais que mapeavam emaranhamento quântico em geometrias recursivas. Sua respiração falhou. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou suavemente. A voz de Adrian era quase inaudível. Veio até mim. Através do Necronomicon. Através das tempestades. Através dos glifos. Eu não sei. Eu apenas segui o padrão. Um longo silêncio se estendeu entre eles. Então, Eldridge se recostou. Sua expressão era indecifrável. Reverente. Temerosa. Exaltada. Você cruzou o limiar, ele disse. Você entrou na topologia do conhecimento proibido. Não há como voltar atrás agora. Ele se levantou e cruzou para um armário trancado e recuperando um diário encadernado em couro preto. Sua lombada era reforçada com cantos de aço. Quando ele o abriu, Adrian viu diagramas que brilhavam na borda da legibilidade. Os glifos eram relacionados aos seus próprios e mais antigos. Mais crus. Como se desenhados por alguém que havia vislumbrado a mesma verdade e mais apenas através de um espelho rachado. Nós estávamos esperando por alguém como você, Eldridge disse. Adrian olhou para cima. Nós? O círculo da verdade cósmica. Somos poucos. Não anunciamos. Não recrutamos. Nos encontramos através de ressonância. E nos reunimos apenas quando o padrão chama. Ele fechou o diário gentilmente. Você viria a uma reunião? Adria assentiu, e a decisão já tomada em algum lugar mais profundo que o pensamento. Eldridge sorriu fracamente. Hoje à noite. Meia-noite. O porão de Hartwell Hall. Sozinho. Traga suas notas. Mas não suas dúvidas. Julia o visitou. Ela ficou atrás da porta de plexiglas e seu sorriso hesitante e quebrado. Você está melhor, e ela disse. Adria inclinou a cabeça. Estou. Ela entrou. Você está, e mais calmo. Disseram que a medicação ajuda. Ajuda, e ele disse. Também enterra. Enterra o quê? Ele ergueu os olhos. A verdade. A recursão. A mensagem. Tudo ainda está lá, Julia. Só não consigo alcançar daqui. Não completamente. Ela hesitou. Talvez isso seja bom. Talvez você não devesse alcançar. Adrian sorriu, fino e vazio. Essa é a diferença entre nós. Você quer segurança. Eu quero realidade. Ela se sentou. Me conte o que você viu. A versão real. Não há que eles medicaram. Adrian fechou os olhos. Imagine uma estrutura que existe em todos os níveis da existência. De quarks a quasares. De redes neurais a nebulosas. Um padrão que respira através de tudo. Nós somos expressões dele. Ecos. Recursões. O universo não está se expandindo e está iterando. Ele se inclinou para a frente. E uma vez que você vê o padrão, e ele te vê de volta. Julia não sabia o que dizer. Os olhos dele continham um fogo que ela temia que nunca se extinguisse. Mais tarde, e sozinho. Adrian pegou um dos guardanapos do hospital e mergulhou o dedo no chá. Ele desenhou uma espiral. Não para escapar. Mas para se alinhar. O padrão não o havia abandonado. Estava apenas esperando ele se lembrar. Capítulo 7, na Sala Branca. Doutora Raquel Sterling não era o que Adria esperava. Ela não usava a máscara clínica de distanciamento que a maioria dos psiquiatras vestia como armadura.
Seus olhos eram aguçados, mais gentis e cinzentos como neblina sobre o oceano. Seu consultório, em contraste com os corredores brancos, era uma ilha de cor, tapetes antigos e estantes de madeira forradas com mito e matemática, e uma poltrona de couro quente gasta onde Adrian agora se sentava, de pernas cruzadas e mãos repousando no colo como um monge aguardando julgamento. Vamos começar com algo simples, ela disse, e sua voz melódica e baixa. Como você está se sentindo hoje? Adrian hesitou. A resposta não era óbvia. Silenciado, e ele disse por fim. Como se estivesse assistindo outra pessoa pilotar meu corpo à distância. A medicação amortece o sinal. O padrão ainda está lá. Mas agora sussurra. Doutora Sterling assentiu. Ela não interrompeu e não descartou. Ela esperou. Eu costumava vê-lo constantemente. Adrian continuou. Em tudo. Mas agora, e está fragmentado. Como tentar ouvir uma sinfonia através de um travesseiro? Ainda é belo. Só mais difícil de seguir. O que é exatamente? Ela perguntou. Ele encontrou seu olhar. O padrão. Ela sorriu gentilmente. Me diga o que isso significa para você. Adrian olhou além dela, para a estante de livros. Um volume de Jung e um antigo tratado sobre geometria sagrada e uma cópia do Gödel, Escher, Bade Hofstadter. É tudo, e ele disse. Uma recursão autossimilar que conecta a consciência, tempo e espaço, e biologia, e números, e deuses, e mitos. Uma inteligência fractal que se dobra na matéria. Não está apenas ao nosso redor. É nós. Doutor Sterling se inclinou para a frente. Você acha que outros podem vê-lo? Poucos. A maioria está dessintonizada. Como um dial de rádio antigo girado uma fração longe demais. Mas está lá. E algumas mentes através de trauma, e genialidade, e loucura, e ritual se sintonizam. E o que acontece quando elas se sintonizam? A voz de Adrian baixou. Ele as vê de volta. Houve um longo silêncio. Doutor Sterling bateu a caneta gentilmente contra o joelho. O que você diria se eu te dissesse que tudo o que você acabou de descrever poderia ser classificado como uma ilusão complexa? Eu diria que seu sistema de classificação é um circuito fechado. Eu saí fora dele. Ela não se abalou. E se eu te dissesse que já ouvi isso antes e de outros? Adrian piscou. Já ouviu? Não frequentemente. E nunca tão claramente. Mas sim. Ele se inclinou para a frente e intensamente. Eles descrevem as mesmas estruturas? As espirais e os glifos? As vozes sob a matemática? Doutor Sterling não respondeu. Mas também não negou. Eu acho, e ela disse lentamente, que você pode estar tentando explicar o inefável com a única ferramenta que conhece, e a matemática. Isso não torna errado. Mas também não torna seguro. Adrian ficou em silêncio. Ela pegou um bloco de notas. Desenhe para mim. Ele pegou a caneta lentamente. Seus dedos tremeram. O glifo que ele gravou não foi planejado. Foi lembrado. Uma espiral, e aninhada dentro de triângulos. Arcos dourados recursivos. Um olho que não era bem um olho. Ele empurrou o bloco de notas em direção a ela. Doutor Sterling o estudou por um longo momento. Então ela sussurrou. Já vi isso antes. A voz de Adrian estava calma agora. Certa. Eu sei. Capítulo 8 O Visitante. As visitas semanais de Julia à ala psiquiátrica haviam se tornado um ritual de desgosto e esperança. Cada vez que via Adrian, e ele parecia mais centrado e mais parecido com o jovem brilhante que ela conhecera antes de sua descida ao abismo matemático. Mas ela também sentia que algo essencial havia sido perdido ou talvez transformado além do reconhecimento. Hoje ele estava sentado a uma mesa na sala de recreação, trabalhando no que parecia ser um padrão geométrico complexo.
Seus movimentos eram firmes e controlados, carentes da energia frenética que havia caracterizado seu trabalho durante o pior de seu colapso. Mas ainda havia algo em seus olhos e uma profundidade que falava de visões que a consciência ordinária nunca poderia conter. Você está melhor. Julia disse, e se acomodando na cadeira em frente a ele. Mais saudável. A medicação ajuda. Adria respondeu sem levantar os olhos de seu trabalho. Mas é como ver o mundo através de vidro fosco. Posso sentir o padrão, mas não consigo vê-lo claramente. Julia estudou o desenho que ele estava criando. Era inegavelmente belo numa mandala fractal que parecia conter níveis infinitos de detalhes. Mais diferente da expansão caótica de equações que haviam coberto as paredes de seu dormitório, e este trabalho mostrava um tipo de elegância organizada que sugeria uma mente no controle de suas visões. Talvez seja para o melhor, e ela disse cuidadosamente. Talvez algumas coisas não sejam feitas para serem vistas claramente. Adria olhou para ela então, e ela foi atingida pela intensidade que ainda ardia em seus olhos, e temperada agora por algo que poderia ter sido sabedoria. Julia, e antes de ser hospitalizado, eu tive uma descoberta. Uma real. A matemática é sólida, e mesmo que meu estado mental não fosse. Ele deslizou seu desenho pela mesa para ela. De perto, ela podia ver que o que parecia ser padrões artísticos eram na verdade relacionamentos matemáticos complexos e equações disfarçadas como geometria. E belo, e ela admitiu. Mas Adria, e você precisa focar em ficar bem, e não nessas teorias. E se eu pudesse provar? Ele perguntou, e sua voz carregando uma nota de esperança desesperada. E se eu pudesse mostrar ao mundo o padrão sem perder minha sanidade no processo? Julia sentiu lágrimas se formando em seus olhos enquanto olhava para seu amigo. Mesmo medicado, e mesmo hospitalizado, e mesmo tendo testemunhado o custo terrível de sua obsessão, ele ainda era movido pela mesma busca pela verdade que sempre o havia definido. Qual seria o custo dessa prova? Ela perguntou baixinho. Adria ficou em silêncio por um longo momento, e seu olhar retornando ao padrão fractal no papel entre eles. Eu não sei, e ele finalmente admitiu. Mas Julia, e o que eu vi, e é importante demais para abandonar. O universo está tentando nos dizer algo sobre si mesmo. E talvez eu seja o único que consegue ouvir.